Graça no Senhor Jesus. Gostaria de compartilhar algo que me chamou muita atenção durante essa semana. É algo chamado medo. E o medo pode se tornar um inimigo dentro de nós. Lá no texto de Mateus capítulo 14, versículo 26, diz assim: E os discípulos, ao vê-lo andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Nós vemos nessa cena, no momento em que os discípulos estão no barco, porque Jesus mandou que eles passassem à frente enquanto Jesus despedia a multidão, e eles, já na quarta vigília da noite, a Bíblia nos fala, quarta vigília mais ou menos cerca de 3 horas da manhã, que inicia e vai até às 6 horas, e nesse momento, no mais escuro da noite, acontece uma grande tempestade. E essa grande tempestade agita o mar, traz ventos fortíssimos, ao ponto que o barco começa a se encher de água. Naquele momento, os discípulos estavam numa situação muito delicada. A possibilidade do barco afundar e, quem sabe, alguns deles viessem a morrer. E diante de situações de tragédias ou de situações que traz para nós uma certa pressão, como eles estavam sendo pressionados naquele momento, nós temos algumas reações. Primeira, tentar nos salvar. Com certeza, todos começaram a remar. Mas quando a gente começa a ficar sem força, a gente vai depender da força de terceiros, de outras pessoas. E com certeza ali estava um grupo de discípulos considerável. Se era 1 ou 2 barcos, eu não sei. Mas cada barco, se eram 2, tinham cerca de 6 pessoas. E a maioria daqueles discípulos eram acostumados ao mar, à pesca. Sabiam sem sombra de dúvida a navegação e como se comportar diante de situações tão alarmantes e ameaçadoras como aquela grande tempestade. Mas, entretanto, parece que aqueles que estavam para ajudar também estavam terminando as suas forças, remando, mas não estavam conseguindo sair daquela tempestade. É esse momento que começa a haver um colapso. Diante do colapso mental, da falta da força física que contribui para isso, e também de ver que toda a possibilidade externa de alguém ajudar não estava trazendo a eles qualquer condição de melhora na navegação, mas parece que estava indo a pior, vemos que então se instala o medo dentro do coração deles. O medo, ele pode se tornar um grande inimigo. E ali nós visualizamos isto. Porque quando o Senhor Jesus Cristo vai na quarta vigília para ajudá-los, andando sobre a água, na hora que eles visualizam isto, a Bíblia nos diz que eles ficaram aterrados ao verem Jesus andando sobre as águas. E diz o texto que eles exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Eles chegaram, vamos dizer, ao ápice do medo. Quando o medo se torna muito forte na nossa vida, a gente passa a perder a realidade. A visão da realidade começa a ficar difícil, turva. E naquele momento eles não conseguem distinguir Jesus. Sem sombra de dúvida, a tempestade estava atrapalhando. Mas o que estava sucedendo dentro deles é que o medo da morte fez com que eles perdessem a visão da realidade. E, para eles, a pessoa de Jesus era um fantasma. E é exatamente isso que o medo faz conosco. Ele nos faz perder a visão da realidade. Especialmente quando nós não temos mais, vamos dizer, como resolver a situação
e não conseguimos mais ter ajuda externa de outras pessoas. Nesse momento, acontece que o medo se potencializa dentro do coração humano. É quando a gente observa que não há mais esperança. E aí, a realidade começa a ser transformada. A gente começa a ter uma visão da realidade turva. A gente começa a ver a realidade de uma maneira agressiva a nós. Foi exatamente isso que aconteceu. Eles viram Jesus não como aquele que podia ajudar, mas como aquele que agora, vamos dizer, estava tornando o momento deles piores. Porque eles viam Jesus como um fantasma. Assim acontece na vida das pessoas que no momento não exercitam uma fé, mas permite o medo comandar. Muitas pessoas veem Jesus como um fantasma. E pensemos bem sobre isso. Como alguém que, em vez de nos ajudar, parece que está nos atrapalhando. E está aumentando o potencial de medo na nossa vida. Não é Jesus, mas é a visão do homem do próprio Senhor Jesus. Muitas pessoas perderam uma visão de Jesus. Muitas pessoas nem têm a visão de Jesus. E, para alguns, Jesus está tão distante como se Jesus estivesse lá naquele monte e não se preocupasse com os discípulos distante, a Bíblia diz, a vários estádios. Um estádio é mais ou menos cerca de 68 metros. Se eram vários estádios, então a gente calcula mais ou menos que se fosse de 2 a 4 quilômetros de distância da Terra. E às vezes é isso que sucede. O medo parece que nos coloca muito distante de Deus. E a nossa visão de Deus começa a mudar. Muitas pessoas não têm a visão correta de Deus. Alguns, como eu disse, têm a visão de um Deus distante, de um Deus que não se preocupa, de um Deus que não pode nos ajudar. Mas o que Jesus revela ali é totalmente contrário à visão que o medo produziu. Ele mesmo diz, tende bom ânimo, não temais. Exatamente essas duas coisas contribuem para o medo. A falta de ânimo e o grande temor, que traz a nós a vivência do medo mais profundo. Quando você perde o ânimo, como eles perderam o ânimo da navegação naquele momento, o temor adentrou dentro do coração deles. E o temor levou-os a um momento, a um colapso relacionado à questão do medo. Cuidado com o medo. Ele pode se tornar o nosso próprio inimigo. É ele que pode fazer com que a nossa visão de Deus mude, se altere e coloque Deus mais como um fantasma e um Deus distante. E nós vimos ali que Jesus não estava distante, pelo contrário, ele prontamente disse que era ele, ainda deu oportunidade para Pedro que quis, na sua dúvida, quando ele disse assim, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo. Jesus não coagitou nem o repreendeu por isso, pela falta de fé, mas Jesus disse, vem. E ele foi. E naquele momento, quando ele foi, ele estava olhando para o Senhor Jesus. Mas de repente ele perde a visão de Jesus e começa a reparar na força do vento e o medo novamente reassume a vida dele. E quando reassume, agora então, ele afunda. Ele encontra a morte. O medo faz isso. O medo nos leva à morte. O medo nos leva a perder a visão de Cristo Jesus. E aí é só a misericórdia de Deus, que foi no caso. Jesus pegou a mão de Pedro e prontamente o trouxe para o barco. Deus é misericordioso. Apesar dos nossos medos, dos nossos temores, Deus nunca nos abandona. Creia nisso. Deus o ama e não deixe que esse inimigo que nós mesmos criamos dentro de nós, o medo, possa te vencer em nome de Jesus. E jamais te vença. Que você seja abençoado. Em nome de Jesus. Amém.